Bem-vindo ao Cast Elevar, o podcast para elevar o seu negócio. Um oferecimento de PB Obra Seca e Elevados Consultoria Empresarial. Hoje eu tenho a honra de ter na minha frente um cara sensacional. Ele é empreendedor serial e ele atualmente tem um projeto, uma empresa de educação que se chama IA Academy. Eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Edson Brito. Muito obrigado. Olá, Rodolfo. Obrigado você. Muito obrigado Mais um por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. É um prazer. Eu conheço o Edson já há algum tempo, conheço alguns dos projetos que ele tem. E o Edson, ele é um dos meus mentores. Ele é um cara que, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu preciso de algum aconselhamento, eu vou falar com ele. Então eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara aqui para o podcast, porque ele tem muitos insights, ele tem muita dica de negócio, muita dica para empreendedor, muita dica para quem quer montar uma startup. Quem é o Edson? Conta pra gente. Eu costumo dizer que o Edson é o cara que veio da roça, cara. Um cara que veio da roça. Conta mais. Veio lá do interior de São Paulo e que tinha um sonho, na verdade, de mudar de vida, cara. A maioria das pessoas nessa geração do Brasil passaram muita dificuldade e comigo não é diferente, né? Não quero entrar nesse contexto, mas o meu sonho era mudar de vida, cara. E aí você começou a minha mãe, eu sou filho de uma empregada doméstica com pai mecânico e minha mãe fez 2 faculdades sendo empregada doméstica, então eu entendi que a educação é o que pode potencializar, o que poderia potencializar a minha vida, né? E foi isso que eu fiz, cara. Tentar estudar o máximo que eu pude e no menor tempo que eu pude se dedicar a isso para que eu pudesse mudar de vida, né? Mas no final, a mudança de vida, ela é algo relevante pra gente, principalmente dependendo do contexto que você vive, mas na verdade o mais importante é experimentar a jornada, cara. Com os erros, com os acertos, com os altos, com os baixos, com as dificuldades, com as alegrias, tudo vai passar, cara. Isso é um desafio, né? Quando você curtir a jornada, porque geralmente a gente sempre mira lá no nosso objetivo final. Então, nada mais importa do que chegar lá. Só que quando você chega lá, e esse é a grande sacada, quando você chega lá, você fala, cara, e aí agora? O que eu faço? Mas eu acho que é simples de pensar nisso, desde que a gente mude a nossa mentalidade, né? De que forma? É só a gente olhar pro lado e olhar para trás. Se você olhar pro lado, você vai enxergar que tem pessoas muito piores e melhores que você. Só que se você olhar para trás, você vai entender que você está muito melhor como você era. Então é só olhar pro lado e para trás, cara. Aí que você vai dar mais valor àquilo que você tem do que aquilo que você deveria ter. E aí, o equilíbrio no final, a gente é empreendedor, sou empreendedor há 15 anos, mas para mim o equilíbrio é o ponto fundamental de um empreendedor de sucesso. Equilíbrio. O empreendedor de sucesso, para mim, é um cara equilibrado. E às vezes o equilibrado não é o cara que está na mídia. Não é o cara que, esse cara tem muito dinheiro, tem muito aquilo, né? Mas quando você olha para a família dele, ele é um cara equilibrado. Quando você olha para a saúde dele, quando você olha para o ambiente que ele vive, ele é um cara equilibrado, cara. Ou seja, um conjunto de habilidades, um conjunto de... Não habilidades exatamente, mas um conjunto de fatores. E eu costumo dizer que é um conjunto de decisões, gente. Porque no final tudo é uma decisão, né? Eu decidi fazer isso. E porque eu decidi fazer isso, eu colhi alguns benefícios nisso. No final, você só colhe o que planta, né? Não tem como você plantar arroz e comer feijão. E colher feijão. Perfeito. Colher feijão. Perfeito. É isso. E me fala uma coisa, Edson. Você é uma enciclopédia. Que isso? Uma enciclopédia. Na verdade, a bondade é sua. Na verdade, a gente troca mais experiência e aprende junto do que seus mentores. É uma troca. Não, é uma troca, sem dúvida. Eu aprendo demais com você. Edson, eu conheço bastante sua história, a gente conversa muito. Mas eu gostaria que você compartilhasse com todo mundo que está assistindo a gente como que você começou a empreender. Qual que foi o seu grande gatilho para decidir parar de trabalhar para alguém, dependendo da perspectiva, porque a gente sempre está trabalhando para alguém, mas parar de ser um empregado, um funcionário de alguém, vamos colocar dessa forma, para montar seu negócio. Como que foi essa... Posso ter a liberdade de começar ao contrário? Com toda certeza. Eu vou começar no hoje e ir para trás, assim. Perfeitamente. Em vez de começar lá na infância, eu vou começar de hoje para trás. Esse é o Edson, senhoras e senhores. Ele é um cara diferente. Começar de hoje para trás, né? A IA Academy é um projeto, é uma startup de educação. É uma startup... E a Academy é o projeto do Edson atualmente? Isso. É uma startup de educação. É uma academia digital
de tecnologia industrial. A gente ensina automação industrial, indústria 4.0. Nosso principal objetivo... Cara, no final do dia, as pessoas querem duas coisas, cara. Por N razões e motivos, mas elas querem duas coisas. Se desenvolver para crescer. Uau, vai ter que desenvolver... Bom, desenvolve essa. As pessoas querem se desenvolver para crescer. E o crescimento está relacionado aos aspectos pessoais dela. Às vezes comprar uma casa, fazer uma viagem. Isso aí cada um tem o seu, né? Mas elas querem se desenvolver para crescer. E as pessoas, a nossa mentalidade é muito imediatista. E tudo bem com isso, né? Então, eu não quero estudar. Se eu tivesse uma pílula mágica que me ensinasse, eu ia escolher a pílula mágica do que estudar. É isso a nossa mentalidade. E é isso que a IA quer fazer. A gente quer acelerar esse desenvolvimento, que as pessoas possam crescer mais rápido. No final é isso, a gente quer acelerar isso. Eu costumo brincar lá que a gente quer acelerar 10 anos em um, né? Aquilo que você levaria 10 anos para poder se desenvolver e aprender, a gente quer fazer isso em um ano. Um conhecimento específico, um método de ensino. A gente desenvolveu um método próprio para isso, né? Existe uma frase muito célebre, né? Que todo mundo fala, né? Nada se copia, nada se inventa, nada se cria, tudo se copia. Eu não acredito nisso, na verdade. Eu acredito sim que a gente precisa ser intencional em criar coisas novas. Não consegue criar coisas novas quem acredita nessa frase. Interessante. Eu li um livro chamado Zero to One. Esse cara, não lembro, não sei se você já leu esse livro, ele tem uma capa azul. Ele foi uma indicação, se eu não me engano, do Bill Gates. Do Bill Gates ou do Elon Musk, da lista de livros que eles leem. E ele fala que, de forma bem... como é que eu poderia dizer? Ele estranhamente diz, contrário de todo empresário, de todo cara de negócio, que competição é uma coisa ruim. A gente passa a vida toda escutando que competição é bom, porque ela cria, ela eleva a qualidade dos serviços, ela traz uma série de benefícios para o consumidor, ela aumenta a quantidade de escolhas que ele tem disponíveis. Mas a competição, ela faz com que as pessoas sempre fiquem umas copiando as outras. Então, a competição atrasa o desenvolvimento. Então, quando o cara ele foca no concorrente dele, ele deixa de olhar para o Oceano Azul e foca só em melhorar um produto que já existe. Agora, quando você sai na frente de forma disruptiva e você enxerga o Oceano Azul, cara, aí você expandiu a possibilidade de inovações disruptivas, de melhoria na qualidade de vida das pessoas. O que você diz a respeito disso? Eu não acredito que seja uma verdade absoluta, né? Não existe. Eu não acredito que tenha algum fundamento em si, né? Mas eu acho que tem os dois aspectos, né? Eu acho que sim, competição ela tem alguns benefícios, né? Eu creio numa balança, sabe? Tem pontos positivos e negativos, né? Como tudo na vida, né? Mas eu sou mais do lado criativo, assim. Eu prefiro ser aquele cara que, eu prefiro desenvolver algo novo. E pode ser que se algo novo ele não funcione para você, mas ele leva você a criar uma mentalidade em que só copiar não é suficiente. Eu acho que é isso no final. A gente desenvolver uma mentalidade em que a gente pode, sim, desenvolver coisas novas, né? Só que isso não é ensinado, entendeu? Não é discutido, não é conversado. Então, quando você começa a conversar, o que a gente conversa é que tudo se copia. Nada se cria. É isso que é o comum, né? Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como se desenvolve alguma coisa nova? Como se desenvolve o novo? Eu vou dar Ou como que você exemplo. muda essa mentalidade de copiar para criar? A IA Academy ela surgiu... Por que eu comecei por ela? Porque ela tem a ver com a minha história. Mas eu queria desenvolver um método diferente de ensino. Por quê? Porque eu não acredito que a gente tem funciona. Por quê? Porque, assim, empreender é resolver problemas. Em 3 fases. Primeiro, resolver um grande problema é relevante. Resolver um problema de muita gente é mais relevante ainda. Resolver um problema de muita gente por muito tempo é mais relevante ainda. E aí sabe o que veio da minha memória? Quem resolve um problemão é funerária, cara. É verdade, cara. Resolve um problema de muita gente por toda a eternidade. Não é verdade? Totalmente. Mas, brincadeiras... Ou seja, negócio bom é ter uma funerária. Pessoal, você que está em casa assistindo isso daqui, monte uma funerária. É recorrência total. Recorrência. Mas, assim...
E a educação, cara, ela não passou por um processo tecnológico. Uma coisa é você entregar o conteúdo. A gente estava falando aqui sobre... no digital o pessoal não estuda, mas não é o digital. Se você pegar quem estudava na faculdade, quem que terminava? Na minha turma começou a 50, terminou 12. Na turma anterior... 30, termina 5. Na turma anterior começou 50 e terminou 3. Então não está relacionado o digital ou não, o offline, vamos dizer assim. A que está relacionado? E não está relacionado à geração, porque a geração passada é diferente dessa. Para mim está relacionado à forma que a gente aprende. E aí a gente queria mudar a forma de aprender. E aí eu podia copiar. E aí eu fiz um treinamento, cara, aplicando essa nova metodologia, a gente muito feliz com aquilo, mas embrionário ainda, né? E aí a gente foi ter feedback lá, um NPS. Sabe qual foi o NPS? O que é NPS? É o Net Promoter Score, né? É uma pergunta simples, né? Se você fosse para indicar a IA Academy aqui para um amigo, um colega, e de 0 a 10, quanto você indicaria? Ah, sim. Sabe qual foi o nosso NPS? Chuta aí. Chuta. Alto ou baixo? Não, chuta. 6. Foi 0, cara. Ou seja, no início ninguém indicaria. Foi 0, cara. Mas há um poder muito grande na criatividade no meio dos zeros, cara. Eu acho sim que a criatividade ela fica latente quando você passa pelos vales, assim, pelos momentos de dificuldade. Eu acho que o ponto central aqui é não desistir, cara. É não parar de acreditar. Não parar de acreditar que você pode criar algo novo. Não parar de acreditar que você pode sim. E aí, o que foi engraçado? Que algumas pessoas nesse... Eu quis conversar com elas. Por que é 0, meu? Cara, por que você não indica a minha empresa? Eu fiquei 2 dias deprimido, cara. Eu não queria sair da cama, é verdade. Uau, imagina o impacto. Aí assim, ó. Cara, um dos alunos falou assim, cara, por que você não copia o método aqui, cara? Isso aqui funciona, cara. Copia aqui, cara. Tá vendo? Mas não é aquilo que eu acredito, cara. Eu não acreditava naquilo. Eu olhava para aquilo, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu posso desenvolver algo que 10 vezes mais eficiente. Era uma intuição. Mas eu não tinha isso funcionando ainda. Aí eu tinha 2 uma, cara. Ou eu vou pro mercado e copio algo e coloco meu negócio para rodar, ou eu acredito na minha intuição. E aí, fiquei 2, 3 dias mal mesmo ali. Agora eu vou voltar pro papel cada um tem uma habilidade. Eu acho que a minha principal habilidade é a capacidade de aprender muito rápido. E aí, eu preciso testar isso. Eu preciso testar aquilo que eu acredito, cara. E aí eu comecei a testar e mudar, melhorar, buscar feedback, buscar... É um MVP, né? Eu gostaria de entender se nesse momento você aplicou o MVP. E o que é MVP, na verdade? É um mínimo viável product, né? É o produto mínimo viável ali que dá capacidade para você desenvolver o teu produto com o cliente. Explica melhor. Mas onde também dá capacidade para o teu cliente já colher os benefícios do teu produto. Como que você exemplificaria isso? E por que o MVP é importante? Só um parênteses, porque eu acho que essa é uma lição importante para passar para quem está assistindo a gente. Hoje em dia, você precisa errar rápido, errar barato e errar muito. Errar rápido, errar barato e errar muito. Porque a vida real é o que ela é, cara. A vida real não está numa mentoria. A vida real não está numa planilha de Excel, cara. Você vai aprender mais com os erros do que uma planilha de Excel ou uma mentoria. Mas a questão não é errar barato e rápido. Então o MVP, ele te dá a capacidade de errar rápido e barato. Né? E não é só o ponto de vista do produto, mas é principalmente o ponto de vista do modelo de negócio. Você tem um problema a resolver. O MVP vai validar se aquele problema de fato pode ser resolvido com aquilo que você de fato pensa. Né? Mas a percepção de quem desenvolve o produto é totalmente diferente da percepção de quem tem um problema. Então o MVP dá a capacidade de você ter uma percepção real de quem tem um problema. Por exemplo, meu primeiro produto digital de educação, os alunos diziam o seguinte: eu trabalho há 15 anos com automação, com área de tecnologia industrial e eu nunca vi isso. No teu treinamento eu percebi que eu não sei nada. Era muito avançado, porque era um ponto de vista do Edson. Então não serve para nada. O ponto de vista do Edson não serve para nada. Existe um viés, Edson, que não é importante para o mercado. Qual que é a realidade? Qual que é a realidade do mercado? Então, o MVP é você entender a realidade do mercado.
Você tirar o viés do empreendedor, tirar o viés do sonho. O empreendedor, ele se apaixona pela solução. E esse é um grande problema, né? Todo mundo fala, você precisa se apaixonar pelo problema. Eu acho muito romantizado isso. Eu acho que isso não é a verdade absoluta. Eu acho sim que você precisa investir muito tempo no problema. Mas o problema, o cara que tem um problema, ele entende muito pouco de como resolve o problema. Senão ele já teria resolvido isso. O cara que tem um problema. Então, eu acho que é uma balança no final. Você precisa enxergar o problema de quem tem o problema, mas você não pode deixar a intuição da solução de lado. Porque, para mim, esse ambiente é um ambiente ideal para criatividade, cara. É onde eu acho que você pode criar coisas novas, assim. Porque, assim, ó, se você olhar só pelo ponto de vista do problema, cara, você não vai conseguir criar algo novo, cara. Porque o algo novo, ele tá com o contexto do problema, mas ele tá dentro de si. Ele tá mais dentro de você do que o problema em si. Explica mais. Esse é um exemplo do AI Academy, a gente desenvolver a metodologia nova de ensino. A gente pode falar mais sobre ela depois, mas aquilo estava mais dentro de mim, com as experiências internas, do que quem tinha o problema. Estava mais com a experiência do Edson no processo de treinamento dele, pessoal, e no processo de treinamento de outras pessoas, do que relativamente com o problema. Então, o problema trouxe para mim os insights de como aplicar, mas não de como resolver. Mas será que não é porque você já tinha uma dor, você já tinha você já detectava essas dificuldades nas plataformas que você usava de aprendizado, e aí você resolveu expandir melhor se esse problema que você via era um problema que outras pessoas tinham, e aí então você juntou aquela sua necessidade, né, junto com o problema que já existia, e você... Mas acho que nem sempre acontece isso, né? Nem sempre, mas se você pensar no MVP, que o principal objetivo dele não é só validar o produto, não é só validar o problema, mas também é validar o modelo de negócio. O que é modelo de negócio? Cara, no final, no final de termos simples, esse problema que eu me proponho a resolver, ele vai resolver um grande problema de muita gente por muito tempo? Porque no final tem que gerar caixa. Tem que gerar resultado. Gera recurso? Ele é escalável? Então é isso. Esse problema que eu me proponho a resolver vai me gerar valor em algum aspecto? E do ponto de vista do negócio financeiro? Tá, então vamos diferenciar valor de dinheiro, né? Valor monetário e valor de valor agregado. Então, modelo de negócio, pelo que você está falando, então, modelo de negócio é basicamente de que forma que você gera receita com aquele produto que você vende, com aquele serviço. É o formato de venda que gera resultado no final. Perfeito. Eu resolvi uma dor. Agora, essa dor que eu resolvo, ela, além de gerar valor, partindo do pressuposto que ela gera valor, ela gera dinheiro? Tem mercado? Tem mercado? O pessoal, a dor é tão relevante que eles estão dispostos a pagar para isso? Perfeito. Elas estão dispostos a pagar isso. Qual é o LTV disso? Por muito tempo? O que é LTV? É o lifetime value, né? Qual que é o tempo que o cliente passa gastando dinheiro com Quanto você? Quanto tempo que ele investe, ele gasta dinheiro com você? Por exemplo, existe um estudo da Starbucks que o LTV deles é $13 mil, mais ou menos. Uau. Então, o que significa? Quer dizer que o ciclo de vida de um cliente lá, ele gasta $13 mil. O estudo da Starbucks. Então, $13 mil. O LTV, no meu ponto de vista, é o principal... Não só o LTV, mas LTV é CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? Junto com o resultado financeiro, mas o LTV, para mim, é um dos principais indicadores do valuation do negócio. Porque você... por exemplo, indústria de alimentos. O cara tem que comer o resto da vida, meu. Certo? Cara... Todo dia, né? Perfeitamente. Agora, um cara de uma funerária, o cara morre uma vez só. Certo? Certo. Aí você vê o volume do negócio. Certo? Só que o modelo de negócio do cara da funerária é estar numa região em que muitas pessoas morrem para que ele consiga vender o produto dele que ele vende uma vez só. E o modelo de negócio de um cara que vende alimento, por exemplo, alimentos básicos, é estar numa região ou atender um cliente que precisa do produto dele para sobrevivência. Como forma de sobrevivência. Ele só precisa entregar, na verdade. Um cara de alimentos, ele precisa estar num lugar que ele entregue. Perfeito. Porque todo mundo vai consumir, né? É o modelo de negócio deles. Agora, indo para minha área, tecnologia, né?
indo para uma... Nem todo mundo vai empreender nessas áreas, né? Agora, dentro de tecnologia, dentro de soluções do mercado não tradicional, né? O que a gente precisa... A gente precisa entender esses indicadores. E o MVP, ele traz muito dessa sensibilidade. Mas não é só isso. A gente empreende muito intuitivamente. Intuitivamente. E autonomamente. Autonomamente, é isso aí. Trava a língua. Então, e isso traz um problema. Primeiro, custa caro. Segundo, você erra muito. E você não tem um modelo referencial de que já funcionou, na verdade. Mas faz parte do processo do crescimento e aprendizado, né? Eu vou parar não, né? Eu vou fazer uma interrupção, porque nesses poucos minutos de podcast aqui, se a gente parasse agora, já tem uma aula sobre negócios. Então a gente falou sobre modelo de negócio, a gente falou sobre MVP, sobre LTV, sobre CAC. Eu vou tentar, e a gente falou agora, e eu quero trazer um outro assunto que é o pivotar, que é complementar a tudo isso. Então vamos lá, deixa eu voltar um pouco. Eu resolvi resolver uma dor, entendi que tem uma dor para resolver. Aí eu faço uma análise de mercado e tento entender se aquela dor faz sentido eu resolver, se tem gente disposta a pagar, se aquela dor realmente melhora a vida das pessoas. Aí eu crio um produto. Só que em vez de eu investir tudo que eu tenho de recurso naquele produto, fazer que nem no poker, all-in, colocar tudo que eu tenho naquilo e em um produto que eu não sei se vai dar certo, eu invisto o mínimo possível num mínimo produto viável para que eu consiga colocar isso no mercado, testar para ver se aquilo realmente faz sentido, se o cliente paga, o que precisa ser mudado. E aí, eu preciso analisar, talvez mesmo como MVP... Vamos dar um exemplo disso? Manda. iFood. Quanto custa desenvolver um aplicativo que não dá iFood? Alguma grana, certo? Muita grana. Muita grana. Vamos fazer um MVP do iFood? Certo? Você é do restaurante. Aí você precisa encontrar pessoas... Você na tua casa precisa encontrar restaurantes para comer alguma coisa. Aí você tem um site muito simples, certo? Que o cara vai lá e... eu quero tal coisa aqui, tal coisa aqui, tal coisa aqui. Pega lá, uma página muito simples. Por trás disso aí não tem um back-end, não tem um software que processa isso. Tem alguém lá que recebe isso no WhatsApp, cara. Aí esse cara no WhatsApp, lá na sua casa... Esse é um exemplo para quem tá ouvindo aí, esse é um exemplo que realmente aconteceu. Lá na tua casa, no WhatsApp lá, você olha isso aqui, cara, vou ligar pro restaurante. Tem hambúrguer aí? Você pode entregar um hambúrguer no teu endereço? Você pode entregar uma pizza no teu endereço? Cara, você não precisa de muito dinheiro, nem muito tempo, nem muito recurso e nem muita inteligência para fazer isso. Você só precisa de ter um pouco de vontade. Isso é MVP. Perfeito. Aí você viu que o produto é bom, ou você fez os ajustes, olha, eu preciso ter menos opções, porque muitas opções o cara não consegue comprar, ele acaba saindo de casa. Aí o que você faz? Você fala, tá, mas eu percebi que esse cara, ele compra só uma vez, seu casa funerária. Só uma coisa antes. Qual que é o objetivo principal do MVP? Testar hipóteses de negócio. Teses. E qual que é a principal dela? O cliente me pagaria para usar esse produto? É isso. A principal tese de um MVP é isso. Perfeito. Aí eu vi que o cara ele compra uma vez, ele compra no final de semana, ele compra no sábado, compra no domingo, ele compra na quinta, ele compra na sexta, ele compra o mês todo. Então eu vejo que o LTV é alto. Ou seja, o cara ele não vem aqui uma vez só, compra e vai embora, não, ele continua comprando. Aí eu quero vender esse produto para mais pessoas. Então eu preciso divulgar, preciso investir em campanha de marketing, preciso investir em tráfego pago. Aí entra o CAC, custo de aquisição do cliente, que é o tanto que eu invisto versus o tanto que eu fecho de negócio. Aí eu vou ter um valor médio, que é o meu CAC. Então o meu CAC ele não pode ser maior do que o preço do produto que eu vendo. Se ele for maior que o preço do produto que eu vendo, não faz sentido. Né? Exato, não pode ser maior que o LTV, exato. Então, ok. Agora eu vou voltar um pouco. Então a gente falou sobre MVP, LTV e CAC. Então a gente falou também sobre o modelo de negócio. Eu encontrei uma forma eu desenvolvi um produto. Esse produto, ele resolve um problema. E resolvendo esse problema, eu consigo uma geração de receita. Então esse é o meu modelo de negócio. É resolver aquela dor. A gente pode entrar em várias nuances. Mas, por algum motivo, eu testei meu MVP... Percebi que o produto não é tão bom quanto eu imaginava que era, que eu me apaixonei por um produto que não faz sentido, que o cliente não compra. Aí chega aquele momento de tomar uma decisão difícil. Eu acho que você já passou por isso. Pivotar.
Eu sou muito apaixonado por esse produto. Eu sou apaixonado por esse copo. Só que só eu sou apaixonado. Ninguém é. Ninguém é mais. Mas eu acredito, mas eu acho ele tão bom que eu vou continuar vendendo ele. Mas não. Aí eu afundo. Eu quebro minha empresa, porque, primeiro, eu não fiz o MVP, ou eu fiz o MVP. Bom, um cara que não pivota, ele geralmente não rodou MVP. Não. Então eu não fiz Ele o MVP. não entendeu que o cliente não necessita investi daquilo. tudo que eu tinha de recurso nesse produto, que não é um produto bom, aí eu quebro minha empresa. Quando que é a hora de pivotar? E o que é pivotar, em primeiro lugar? O que é pivotar? Meu, na verdade, tem muito a ver com conhecimento de si mesmo sobre isso. Eu acho que conhecer sobre si mesmo é o que garante se você vai você tem disponibilidade na tua mentalidade para mudar de ideia. Porque pivotar é isso, cara. Não deu certo aqui, eu vou para outro caminho, cara. Mas quando você... Qual que é o momento de você entender Por exemplo, que não deu certo? Nesse nosso exemplo, né? Fiz a MVP lá, muito simples, né? E aí eu percebi que a galera... Cara, a galera vem buscar aqui, mas só vem uma vez só. Aí o CAC é maior que a LTV. Cara, vamos para outro. Não tem dinheiro, não dá dinheiro isso aqui. Tô investindo muito para adquirir um cliente e o cliente... Não dá dinheiro. Não vem cliente e o cliente vem só uma vez. É. Então, eu acho que o pivotar, o principal ponto é: eu resolvo um problema real e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Se as pessoas não estão dispostas a pagar por isso, é o momento de pensar pivotar. Mas outra questão. Ao longo do tempo, qual é o resultado, né, que eu vou ter nesse negócio? Mesmo que as pessoas estejam dispostas a pagar por isso. Aí você tem que avaliar. Qual é o resultado que você espera de algo? Cara, esse resultado aqui não tem, é um passivo muito grande pelo resultado, por exemplo. Eu pivotei por isso. Meu motivo de pivotar foi isso. Eu tinha outro negócio que eu pivotei por causa do... Eu avaliei o seguinte, olha... Qual foi o motivo de eu pivotar? Eu olhei pro meu negócio e fiz uma pergunta. Eu quero crescer 10 vezes com esse negócio. Eu consigo? E aí, eu simulei meu negócio 10 vezes maior. O resultado que eu teria lá não valeria a pena eu crescer ele 10 vezes. Eu preciso mudar de negócio. Foi isso que eu fiz. Eu fiz essa pergunta simples, cara. Eu já tinha um negócio estabelecido. Depois do negócio estabelecido, eu fiz essa pergunta. Tá vendo? Eu pivotei depois do negócio pronto. Então ele não era escalável da maneira que você imaginava. Ele talvez fosse, mas não da maneira que você imaginava. Não era escalável. Quanto eu precisava de ter... Eu vendia engenharia, né? E para fazer engenharia do formato que eu fazia, eu precisava ter mão de obra muito qualificada. Então, quanto mais eu vendia, mais mão de obra qualificada eu precisava. Né? Então, o negócio tradicional, ao contrário, é a escala. E me fala uma coisa. Quando que o negócio não é escalável? É muito difícil falar isso. Porque, assim, vamos pegar negócio tradicional. Até hoje aqui, a gente ainda vive no offline. A gente está no digital. O digital é uma maneira. Eu costumo dizer que o digital ele é onde você é visto. Mas ele não é a parte principal do negócio. A gente anda, a gente caminha, a gente come, a gente compra notebook, a gente faz tudo, né? O digital é o meio. Mas negócios tradicionais, eles têm muito pouco lucro, né? Comparado com negócios digitais. Você pega um Walmart da vida, ele tem 2, 3% de lucro. Mais de 500. As margens são o Walmart, baixíssimas. né? Mais de 500 bilhões de faturamento, né? Só que tem um detalhe, cara. O evaluation desse negócio é muito grande. Ele trocou o resultado dele por valuation. Então, quando você consegue construir um evaluation, mesmo que não tenha escala, vai para cima, cara. E o que é valuation? É o valor de mercado do negócio, né? Então, por exemplo, eu não tiro em lucro. O meu negócio dá 2% de lucro de 500 bilhões, mas o meu negócio vale 3 trilhões. Né? Por quê? Por uma série de condições, mas principalmente o LTV. Porque o potencial de geração de caixa dele é muito grande. É muito grande. Então, o LTV, no final, ele é importantíssimo. Para pensar. Ele tem 2% de lucro, mas o LTV é quase que eterno. E tem também, quando você fala de valuation, tem o tanto que você investe versus o retorno que aquele negócio traz. Sim. Então, o cara ele investiu uma determinada quantia de dinheiro e ele tem 3% de retorno, ele tem 3% de resultado daquilo que ele fatura ao ano. Não necessariamente esses 3% são 3% de rendimento daquilo que ele investiu. Sim. Porque ele pode ter investido uma quantia baixa. Sim, e ao longo do tempo, ao longo do tempo, o evaluation é o resultado desse investimento que ele investiu lá atrás. Perfeito. Que não é 3%. Que não é 3%. Então, cara, você desenvolver um negócio em que você não gere valor ao longo do tempo é algo que a gente precisa repensar.
Porque assim, ó, quantas pessoas... Isso não é intencional. E as pessoas que pensam em equity, em evaluation, hoje, não foi intencional que elas fizeram isso. Foi a jornada que foi construindo essa mentalidade. Então, sim, a gente precisa ser intencional no conhecimento. Mas a gente não pode lembrar que a vida real, ela é o que ela é. A vida é o que ela é. Então, às vezes, a gente quer tirar a vida real da realidade, sabe? E eu quero colocar aquilo que outra pessoa vive. Só que o momento dela é diferente do seu. Então, eu acho que saber qual é o momento que você vive. Mas tem uma intencionalidade sobre o que você quer do teu negócio. Quantas pessoas, que o pai trabalhou com uma vida completa. Vou dar um caso. Um amigo meu, o pai, uma empresa de engenharia mecânica, faturava 6, 7 milhões por ano. Tinha 2 milhões, 3 milhões de lucro. Ele nunca cresceu. Faturava 6, 7 milhões por ano. Crescia 5%, no máximo 10% por ano. 2, 3 milhões. Ele tinha. E aí o pai morreu, cara. 2, 3 milhões de lucro por ano, cara. Ele tinha um sócio. 1 milhão para cada um por ano. 1,5 milhão por ano. Ele morreu, o pai morreu. O cara foi lá, vou crescer com esse negócio. Cresceu com o negócio. Vendeu o primeiro projeto, 2 milhões. Quebrou no primeiro ano depois. Quebrou no primeiro ano? Quebrou. Só que tem um detalhe. Se o pai tivesse construído uma mentalidade ao longo da jornada desse negócio, não estou falando em crescer, mas criar um valor para esse negócio, um equity para esse negócio, esse cara podia ter vendido esse negócio por 15, 20, 30 milhões, entendeu? Então, resumindo, ele passou 20 anos, o pai passou 20 anos ganhando dinheiro, não gerou equity no negócio, ele ganhou dinheiro porque o negócio dele era rentável, não quis crescer, ele tomou uma decisão certa, do meu ponto de vista, para a realidade dele. Às vezes crescer quebra uma pessoa, e quando o filho decidiu crescer, ele quebrou. Mas se ele tivesse um equity antes, o filho, cara, eu não tenho capacidade para desenvolver esse negócio, eu vou vender. E equity é? Basicamente, o equity é a jornada do evaluation do negócio, não é IC o valuation. É a jornada, entendeu? É quanto você consegue valorizar num negócio, né? Por exemplo, vamos dar exemplos de mercado, né? Microsoft. 3 trilhões. 2 ou 3 agora? Acho que é 3 trilhões. 3 trilhões de valor de mercado, né? Esse é o valor de mercado, é o equity dela. Vamos pegar a Amazon. A Amazon deu lucro em 10% dos anos. Por quê? Eles decidiram não ter lucro. A Amazon lança para o mercado uma desculpa quando ela tem lucro. Uma desculpa para os investidores. Por quê? Você não paga imposto, né? Lucro real, você não paga imposto quando você não tem lucro. Então, o que você faz com o teu lucro? Você reinveste no negócio. Reinveste de que forma? Comprando concorrente, investindo em desenvolvimento, investindo em tecnologia. Então, eu decido não ter lucro, mas eu aumento o valor de mercado do meu negócio. Em vários formatos. Né? Aumentando o portfólio, comprando aquisição, M&As e vários outros, né, aspectos do negócio. Né? É inteligente isso. Funciona para todo mundo? Não. Mas funciona para todo mundo na totalidade? Não. Mas a mentalidade pode contribuir para as pessoas crescerem com o negócio lá no final da vida, ela poder vender o negócio e ter um valor para os dias delas, entendeu? Sim. Uau. Interessante. Então, você começou a falar sobre o seu negócio, sobre a Academy, a gente deu uma volta gigantesca, a gente falou sobre MVPs, a gente falou sobre LTV, sobre CAC, sobre modelo de negócio, sobre valuation, sobre o momento em que você pivota o negócio, que você deveria pivotar o negócio. A gente falou sobre equity. Então, qual que é o segredo para tomando toda a experiência que você tem de mercado, qual que é o segredo para a longevidade de um negócio? Um cara que já tem uma empresa, porque a gente faz bastante podcast, já fez bastante episódio falando pro cara que tá pensando em empreender, mas vamos partir do pressuposto que um cara que já tem uma empresa, o cara que já é um empresário, que já tá no negócio e às vezes ele tá numa empresa que tá patinando, não tem um bom posicionamento estratégico, então ele não entende muito bem qual que é o público-alvo que ele tem, ele não entende muito bem sobre o produto ou serviço que ele oferece, que dor que ele está atendendo do cliente, ele não entende muito bem de concorrência, ele não entende sobre LTV, CAC, mas ele já está no mercado, ele é um sobrevivente. Acho que a maior parte, agora fazendo
fazendo a minha estatística, estatística Rodolfo Antunes, eu acho que a maior parte dos empresários não fazem ideia do público-alvo que eles têm, da dor que eles resolvem. E por isso que eles patinam e você vê muita gente que não sai do lugar, ou quebra, ou... Qual que é a dica que você dá pra esses caras? O cara que já tá no mercado. Eu vou ser honesto com você. Eu não tenho uma resposta... Se você perguntasse pra mim qual que é o caminho que o cara seguiu, a minha resposta seria eu não sei. Essa seria a minha resposta, não sei. Agora, se perguntassem pra mim, existe algum ponto relevante que pode mudar o jogo? Eu acho que sim. Qual? Eu acho que primeiro a mentalidade. Como? Porque assim como eu penso, assim eu sou. O maior motivo, isso é estatística real mesmo, de as pessoas não prosperarem nos negócios é a baixa percepção de si mesmo. Cite exemplo. Então, quando você tem uma baixa percepção de si mesmo, ou seja, quando você não sabe quem você é, você entra em cada porta, qualquer porta que abre. Você não escolhe onde você entrar. E as tuas decisões são pautadas na necessidade. E quando você pauta as suas decisões na necessidade, tem muito a ver com as emoções, na verdade. Você entra em qualquer porta e ao longo do tempo, isso vai quebrar o teu negócio. Necessidade, você fala, viver apagando fogo. É isso. Às vezes você paga... a maioria das pessoas que apagam fogo hoje é porque entraram em portas que elas não deveriam ter entrado. Elas fecharam um negócio que elas não deveriam ter fechado. Elas venderam para clientes que não deveriam ter vendido. A maioria. Mas eu costumo dizer que 4 itens são importantes para um negócio. O mais importante para mim é vendas. Claro, a vendas é o coração do negócio. Não tem como discutir isso. É unânime isso. Mas antes da venda... Só que a venda não é o primeiro passo, cara. A venda não é o primeiro passo. Vamos falar primeiro esses 4 itens. A venda é o mais importante, mas não é o primeiro passo. Depois, cara, financeiro. Se você não tem resultado, tua empresa vai quebrar. Ponto final, cara. E o ciclo financeiro, no ponto de vista de finanças, é o mais importante. Você ter caixa para bancar suas contas, cara. Isso é o mais importante. Talvez no momento não seja o lucro, é você ter caixa para bancar. O lucro ele pode vir depois. Mas você tem que ter um ciclo financeiro positivo. Ponto final. Depois, produto. Claro, você precisa resolver o problema de algum formato. Quem resolve o problema do mercado é o teu produto. Então, o produto é o terceiro passo. Mas o produto, entre os 4 passos, ele não é o mais importante. Porque o produto ele vai ser construído ao longo do tempo. Ele pode mudar. E ele pode mudar, ele vai melhorar. O que faz sentido hoje não faz sentido amanhã. Não faz sentido amanhã. E depois, claro, pessoas. 4 é pessoas, sem dúvida. E aí é onde eu acredito que... Pessoas é quem? O cliente ou as pessoas que movem o negócio? Eu acho que sim, tem a ver mais com as pessoas que movem o negócio. Por quê? A nossa mentalidade hoje no Brasil é o seguinte, ó. Eu vou contratar uma pessoa aqui para trabalhar comigo, ó. A mentalidade da maioria, a grande maioria esmagadora eu vou pagar o mínimo que eu posso, cara. Não é isso? Eu vou pagar o mínimo que eu posso para ter alguém aqui para colaborar com aquilo que eu acredito, né? Então, é uma mentalidade errada, na verdade. Completamente errada. E é isso que acontece no final. Então, você vai ter a galera que é da média para baixo, trabalhando com você. Cara, isso é interessante, porque a gente entra naquela pirâmide de Maslow, a gente entra em o que motiva uma pessoa a trabalhar para você, né? E a gente pode filosofar enormemente sobre o que motiva a pessoa é reconhecimento, é isso, é aquilo. A gente romantiza isso de diversas formas, mas no fim do dia é tudo sobre elas. E o que motiva uma pessoa? Vida real, cara. Dinheiro. Vida pagar real, a conta. cara. Ela tá trabalhando porque ela precisa crescer e se desenvolver. Exato. Certo? Ela precisa pagar a escola do filho, pagar um bom convênio, precisa trocar de casa, ela precisa trocar de carro, ela quer viajar com a família no final de semana, ela quer comer num restaurante bom. Então a gente tem que parar de romantizar esse negócio de que dinheiro é a última coisa que você tem que olhar para o funcionário, porque na verdade a forma como você remunera ele diz enormemente sobre a performance que ele vai dar. E a gente teve um convidado uma vez, grande Luciano, engenheiro Luciano, foi um episódio também fantástico de fazer. E ele fala, cara, se eu posso pagar mais pro meu colaborador e eu não pago, eu tô roubando ele. É exatamente isso.
É essa mentalidade que precisa construir. Transformador. E não é só isso. Não é só isso. Não, mas, assim, a gente não pode romantizar e falar que isso não é importante. Essa mentalidade diz muito a respeito de quem você é. E do que o teu negócio pode se tornar, cara. Então, em pessoas é importante, cara. E pagar bem também é importante. Agora, vamos voltar em vendas. Em vendas, para mim, tem 2 pontos aí. A venda como um todo. Mas não é qualquer venda. E é onde, para mim, as pessoas erram. E é o ponto mais importante no meu ponto de vista do negócio. O ponto mais importante do negócio, para mim, é posicionamento. As empresas, as pessoas não sabem se posicionar. E eu vou deixar muito claro para você. Eu vou contar uma alegoria aqui para ficar mais claro. Para mim, empreender... Primeiro, empreender é um ato de amor, velho. Porque para pensar. Eu tô pensando na dor de um cara e como eu posso resolver ela. Cara, eu tô sendo empático empreendendo. Tô pensando na dor de outro. É claro que eu quero ser remunerado para isso. Mas eu tô pensando na dor de outro cara. Eu tô tendo disposição física, recurso financeiro, antes emocional para poder resolver a dor do cara. Sim. É uma declaração de amor empreender, cara. Principalmente no Brasil, cara. Mas não dá para resolver todos os problemas. Não dá para atender todos os clientes. Não dá para fazer tudo. Por isso que é posicionamento importante. E aí, pensa numa guerra. Empreender, para mim, é exatamente como uma guerra. Qual que é o ponto... Tem a questão estratégica da guerra. E no ponto mais importante estratégico da guerra é... Qual é o meu público-alvo? Qual é o meu alvo? Isso daí é uma pergunta... Duas perguntas que quebram a perna de todo mundo. Público-alvo e diferencial. E aí, assim, ó... Quer saber para quem que... Cara, para quem que eu vendo... Quem compra o meu produto. É isso. E assim, ó, quando você tá numa guerra, aonde eu vou atacar primeiro? Isso é público-alvo, cara. Para quem eu vou vender primeiro? E você que tá começando, quem é meu early adopter? Quem é aquele cara que vai comprar meu produto, mesmo sem me conhecer, sem conhecer minha empresa, comprar um MVP, que vai experimentar, vai dar muita ideia e depois vai falar para outros. E esses outros vão comprar porque ele comprou. Público-alvo, cara. Então, as pessoas investem muito pouco tempo entendendo quem é o público-alvo. Isso tem a ver com o posicionamento. E o posicionamento é... Quem é esse público-alvo? Segunda pergunta do posicionamento, né? O que de fato eu faço para ele? O que o meu problema resolve para ele? Qual é a dor que ele resolve? E terceira pergunta principal. Qual é o diferencial do meu produto com relação ao mercado? Aí você quebrou a perna de todo mundo. Então, esse para mim é o principal erro das empresas. Porque pode ser que ela responda essas perguntas e ela vai entender, cara, esse negócio não tem sentido. Eu vou falar um negócio que eu falo para os meus clientes de consultoria. Para quem está me assistindo, eu sou consultor empresarial. Então, eu estou acostumado a lidar com esse tipo de questionamento. E eu digo que as empresas elas são bem similares. Os problemas em qualquer segmento costumam ser os mesmos. Então, você tem algumas nuances que diferenciam um dos outros, mas todo mundo tem problema de gestão, problema de vendas, problema com público-alvo, problema com produto. Então, são coisas bem todo mundo tem esse problema. Diferencial, eu falo, cara, todo dia que você acordar de manhã, quando você estiver tomando café, começa a pensar o que você faz que muda a vida do seu cliente e que é diferente daquilo que a concorrência faz. O que diferencia você da sua concorrência? Eu sempre uso o exemplo de se você está na frente de um comprador com outros 2 concorrentes, por que o comprador compra de você? O que faz com que aquele cara deixe de comprar, às vezes, com um cara que já está no mercado há mais tempo que você, ou de um cara que já tem mais bagagem que você, ou mais referência? O que faz com que aquele comprador decida comprar da sua empresa? E ainda que entra nesse negócio de posicionamento e diferencial, a forma como você quer ser enxergado pelo seu cliente. Que é o que você branding. Eu queria chegar nesse outro ponto da vida. Mas posso falar uma coisa antes aí de posicionamento? Manda. Antes que eu esqueça. Você não precisa ter o estado da arte para começar. Você não precisa estar no ápice. Você não precisa estar no apogeu de tudo para você começar. Não é isso. Começa com aquilo que você tem nas mãos. Pode ser que você não tenha... Cara, eu não sei meu posicionamento. Você vai deixar de ir pro mercado? Claro que você tem que ser intencional. Eu não descobri. Uma coisa é você ir por negligência. Uma coisa é por você ir porque você não sabe e está desenvolvendo. Né? Não vai por negligência. Mas vai sem ter o negócio pronto. Sim. À medida que você vai começar... Eu não tinha meu posicionamento... Demorou, cara.
eu ter meu posicionamento. Não foi, era intencional todo o tempo, mas demorou. Eu acredito que o posicionamento... Eu comecei a pensar de maneira diferente depois. Eu acreditava no começo que posicionamento era interno. Era mais entre você e o teu negócio, né? Mas ao longo do tempo eu percebi que não. Os melhores insights de posicionamento e de formatação e ajuste de posicionamento que eu tive é quando eu tinha um cliente que ele já tinha experimentado o concorrente e tinha uma transformação muito grande com o meu produto. E aí, cara, qual que é o nosso diferencial? Por que você comprou da gente? O que mudou na tua vida? E aí, essa pergunta para esse tipo de cliente é o principal insight de posicionamento. O cliente ideal que já experimentou o teu produto e teve a transformação é o cara que vai dar resposta para o teu posicionamento. Perfeito. Ou seja, posicionamento é basicamente a forma como o seu cliente te enxerga. A Pergunta forma como o pro teu cliente enxerga seu produto. Isso. A melhor dica que eu poderia dar. Pergunta pro teu cliente sobre isso. Seja intencional nessa pergunta. Conversa com ele sobre isso. Perfeito. E eu complemento. Se você vai no churrasco de família de domingo, alguém pergunta para você o que você faz? O que sua empresa faz? E você contar uma história, nem você sabe o que você faz, nem você sabe qual que é o seu posicionamento. Então, se você tá no churrasco de domingo e você conseguir responder aquela pergunta com uma frase, pô, cara, beleza, você tá no caminho. Talvez não esteja, o seu posicionamento não seja tão claro, mas você tá no caminho. Você conseguiu responder isso rapidamente. Mas agora a gente vai dar no outro passo, que é legal, pô. Agora que resolve esse problema. Qual que é? Que é o branding, né, cara? O que é branding? Basicamente, o branding é uma... Eu costumo dizer que branding dentro do negócio... Branding, o que é o branding? Primeiro, o logotipo que a gente constrói, aquele logotipo da PBOAC com o nome. Isso não é o branding. Elevatos, isso faz parte do branding. É um ponto de identidade em que o cliente tem o principal contato. Mas o branding tem a ver com a pessoa do negócio. Quais são as características, qual que é o tom de voz do negócio, como que ele se comporta. O branding tem a ver com o comportamento do negócio. E as pessoas se conectam com pessoas. E quando você cria um comportamento do negócio, fica mais fácil de se conectar. Então, o branding, para mim, tem a ver com uma construção do comportamento do negócio. Só que o branding, para mim, ele é um trabalho intencional que nunca vai acabar. É dinâmico. É que nem fazer exercício físico. Quando você faz exercício físico, você colhe um benefício. Para você continuar colhendo benefício físico, você precisa continuar fazendo. Se você para de fazer, depois de um tempo, você para de colher os benefícios. E os estímulos, o exercício físico, os estímulos que você dá para o corpo durante o exercício, ele precisa mudar ao longo do tempo. Se ele for o mesmo estático, chega uma hora que você não tem mais resultado. E se você para de fazer, até aquilo que você conquistou, você perde. Perfeito. O branding tem que ser constante e progressivo. Perfeito. Não precisa... Tudo que eu estou falando, você não precisa ter tudo. Mas você precisa ter um ponto de start e ser progressivo e constante. Agora eu vou fazer uma pergunta para você ainda dentro de vendas, porque para quem se perdeu aí nessa viagem toda que a gente deu dentro de vendas, a gente falou sobre posicionamento, sobre branding, mas a gente está dentro do primeiro tópico que o Edson falou, que está dentro daqueles 4 itens que são importantes do negócio, que é venda, financeiro, produto e pessoas, dos quais ele disse que venda é o Antes, você só vai conseguir vender de fato um se dos você estiver pilares. posicionado. Exato, mas você precisa de um posicionamento, você precisa entender para quem que você vende, Isso. você precisa entender, você precisa se comunicar com o seu cliente. E depois, primeiro o posicionamento, ele ainda não é comunicação. Quem é meu cliente, qual é a dor que eu resolvo de fato e qual é o meu diferencial. O segundo passo é o branding. Como que eu me comunico? O meu negócio vai se comunicar conectando com o meu cliente. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Air fryer. Todo mundo conhece uma air fryer, né? Você entra na... Posso falar os nomes aqui, não? Pode, claro. Você entrar na Magazine Luiza agora, no Magazine Luiza agora, digitar air fryer. Vai ter uma air fryer preta lá. É 220 volts, 5 litros, 10 litros, é assim, assado, né? Se comunicou pela característica. Se você entrar na mesma air fryer lá na Polishop, vai ter uma foto linda, uma batata frita lá, velho. Coma sem culpa, velho. Quem que não quer comer uma batata frita sem culpa, velho? Isso é comunicação. Comunicação. Isso é intencionalidade. Isso não começou aqui, começou do branding. Perfeito. Só que quando a gente fala de posicionamento, branding, comunicação, etc., a gente não pode esquecer que no fim do dia o cliente tem que conhecer a gente por alguma especialidade. Sim. E eu falo sempre da Nike, né? A Nike é um exemplo que eu uso sempre. A Nike, quando você entra na loja... quando você lembra da Nike, você lembra do quê? De tênis, sapato, coisa pro pé. Só que eles fazem muito mais. Quando você entra dentro da Nike, você vê que eles fazem blusa, meia, eles fazem um monte de coisa. Só que eles têm um posicionamento muito claro. O produto principal deles,
a forma como eles trazem cliente para dentro da loja é através de um produto principal. E aí ele tem dentro da empresa produtos complementares. Ele não confunde o cliente. Você não vai na Nike comprar uma meia. Mas você viu lá um tênis que te interessou, você sai com uma sacola cheia de produtos. Então você tem produtos complementares, mas o posicionamento deles é claro. Agora, vamos lá. Dentro de vendas ainda, antes da gente passar pro financeiro, eu quero falar um pouco sobre produto. Sobre pessoas a gente já falou. Captação de clientes. Essa é uma das principais dores dentro do negócio. Sem Como? dúvida. Essa é a principal dor do empresário. Assim, vamos lá. Deixa eu recapitular um pouco. Eu tenho um bom produto. Eu tenho um excelentíssimo produto. Eu tenho um bom posicionamento. Eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho um financeiro muito bem controlado. Eu tenho pessoas muito boas. Mas não adianta eu ter tudo isso se eu não consigo chegar no cliente. Como que eu chego no cliente? Primeiro é o posicionamento. Vou dar um exemplo. Casas Bahia. Vem aqui e compre uma máquina de lavar mais cara do mercado. É assim que ela se posiciona? Não. Vem aqui e compre a melhor máquina de lavar do mercado. Ela não se comunica nem pela mais barata. Não. Vem aqui e compra a máquina de lavar em 50 vezes, cara. Ela não vende máquina de lavar, ela vende prazo. Então, o tipo de cliente que vai lá é o cara que quer prazo. Beleza. Eu entendo para quem que eu tô vendendo. E segundo, e aí como você entende para quem está vendendo, vai se comunicar para aquele formato de cliente. Isso é importantíssimo. Você vai lá, Ricardo Eletro, acho que não existe mais, né? Vem aqui, cara. Eu cubro qualquer preço, cara. Ou seja, ele é o cara que vende mais barato. Vende o preço. Um vende facilitação, financiamento, você consegue pagar no tempo que você precisar. O outro fala, olha, eu não consigo vender no tempo que você precisa pagar, para você pagar dessa forma, mas é mais barato. E você vai na Fast Shop, é algo mais premium. É qualidade. Então, vai entrar na Fast Shop o cara que quer mais barato? Não. Vai entrar vai ir na Casa Bahia o cara que tem o dinheiro à vista para pagar? Não. Não. Então, o posicionamento é o mais importante. Segundo ponto, você tem posicionamento. Você tem um produto que resolve o problema. E já está provado que resolve o problema. Você tem um modelo que é rentável. Você tem um time bom. Falta uma coisa. Transpiração. Porque não existe venda sem transpiração, cara. O que é transpiração? Você achar que o vendedor, que o cliente vem até você, não é transpirar. Vai até o cliente, pô. Onde ele está. O que o teu cliente está fazendo? Você falou já. Tem posicionamento. Você tem um time bom. Mas teu time não coloca em prática, cara. Pode ser que você não tenha um processo de vendas definido. E existe alguma mágica? Porque eu tenho, em algumas das consultorias que eu presto, né, é sempre uma mudança de mentalidade que a gente precisa aplicar nos clientes, porque eu sempre falo que o empresário é aquele cara que precisa mudar a mentalidade dele e pensar de forma estatística, primeira coisa. Então, às vezes eu faço alguma pergunta para um cliente meu, o cara fala, faço alguma pergunta X, ele fala para mim, depende. Responde com depende. Eu falo, quem responde com depende é o vendedor. O empresário não responde com depende. O empresário é estatístico, depende é o vendedor. Vamos ver os dados, né? Vamos ver os dados, exato. Você tem um range máximo e mínimo de alguma coisa, a gente pega uma média e a gente parte dessa premissa para fazer as nossas análises estratégicas. Num processo de captação de cliente não tem segredo, né? Eu falo no seguinte sentido. Tem gente que acha que captação de cliente, eu vou ligar para 10 clientes, vou conseguir falar com 10, vou vender para 9. Não. Você vai ligar para 50 clientes, você não vai conseguir falar com 40, você vai falar com 10 e talvez um vai te dar uma oportunidade. E não tem segredo. Porque o que acontece? Só para complementar. Isso foi inclusive objeto de discussão em um dos meus clientes, que eu falo, cara, em empresas grandes você tem diferentes tipos de vendedores, né? Você tem o hunter, isso, que é o caçador. Isso. Quem é o caçador? É o cara que tá na rua, é o pastinha. Ele tá na rua, ele vai bater em 100 portas, vai falar com 10 caras e um ou dois vão abrir a porta, talvez vão ouvir o que ele tem para dizer. Você tem o cara que é o gerente de contas, é o key account, ele é o cara engomadinho que vai pega tudo qualificado cliente, já tá tudo redondo. É o dealer, o cara que vai fechar. São perfis diferentes. Não tem como substituir esse trabalho de captação. Eu disse o quê? Qual que é o segredo? Não tem segredo. Na verdade, não tem atalho. Talvez exista segredo sim, mas não tem atalho. Sabe o que eu acredito? Que
Não é à toa que existe o vendas, o funil, o IO. Tem vários formatos de processo de vendas, né? Vai ter que abrir um novo podcast para falar sobre vendas Mas, e funil. mas vamos pensar nas pessoas. Perfis de pessoas e o que você interage com o cliente. Primeiro ponto, a gente tem que colocar alguns pingos no i. Mas o mais importante, marketing e vendas. Existe uma briga entre marketing e vendas. E a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, marketing não vende. Enquanto vendas achar que marketing tem que vender, nunca vai funcionar. Marketing não vende, cara. O que marketing faz? Marketing é a atração. Marketing é aquele que atrai. Você está numa loja. Aí o tiozinho lá fora, lá vem aqui agora, lá no microfone, tem uma promoção aqui. Tem um monte de loja igual. Não, aqui tem uma promoção aqui. Aí outro cara tá cantando e dançando lá. Você vai lá porque tem uma pipoca lá. Aqui tem uma pipoca doce, é uma atração. Ou seja, ele atrai. Marketing é atração, cara. Aí alguém precisa qualificar isso. Só que vamos pensar em dois aspectos diferentes. A qualificação, cara, é um estado mental diferente, cara. Porque o cara vai falar com 500 pessoas, talvez pouquíssimas vão te dar atenção, cara. É muito não, cara. A porcentagem de não é muito grande. Então, a capacidade mental daquela pessoa de receber não é diferente, cara. Por isso que existe o hunter. E tem um detalhe. O caçador. E, cara, até o ambiente que essas pessoas trabalham tem que ser diferente. Porque, assim, ó, o cara que vende lá, o cara fecha, sei lá, 30% dos negócios, mas já chegou qualificado pra ele. O gerente de contas, dealer, né? O dealer. O closer. Esse cara já... Cara, ele toca o sino toda hora, cara. E esse cara, às vezes, não tem qualificação, ou aptidão pra trabalhar como hunter. Não, e o hunter tá olhando caçador. lá, cara, toda hora tocando o cinto e ele consegue um contato por dia e liga pra 500, cara. Então, o hunter, ele é o cara do telemarketing, não o cara do telemarketing. O hunter é o cara que tá sempre no telefone, é o cara que tá sempre na rua, e é o cara que... Eu tinha um diretor meu no passado, há muitos anos... Hoje é o que SDR, falava, né? O famoso SDR, sim, né? Mas ele falava, o vendedor, o hunter, ele é tipo o cachorrinho. Que o cliente vai lá, bate a porta na cara dele e ele volta no dia seguinte. É verdade, cara. E assim, ó... Só que assim, ó, o SDR, esse hunter, ele é mal remunerado hoje. Esse cara é mal remunerado. Tá, mas explique o que é o SDR. Depois a gente fala da remuneração Cara, dele. o SDR é esse cara. É um nome bonito que... Vai ligar. É Sales Development Representative. Então, marketing... Então, vamos lá. Vamos organizar isso aqui. Marketing foi lá, captou, atraiu. Aí ele vem com uma cesta cheia de contatos, de leads. Existe uma qualificação do marketing ali, né? Exato. E dá uma a gente chama filtrada. de MQLs, né? Leads qualificados pelo marketing. Ele já dá uma qualificada e aí chega nesse cara aqui, cara. Aí o SDR vai pegar aquele cesto que está mais ou menos qualificado, vai qualificar ele melhor, vai afunilar melhor ainda a qualificação e vai passar lá para o vendedor. Pode ser o hunter, tipicamente vai ser o hunter, que é o cara que vai... Normalmente, em empresas menores, o SDR, ele trabalha mais ativamente, ele é mais inbound, né? Porque quando o marketing já transfere esses leads, é mais outbound, né? Então, ele liga muito mais do que receber algo do marketing, né? Então, o SDR facilita a vida do vendedor, basicamente. O marketing capta, o SDR qualifica, passa para o vendedor. O vendedor... Eu acho que você divide em 3 fases. O ponto de qualificação, né? O ponto de... Tem a qualificação do SDR, depois tem uma qualificação, de fato, do vendedor e depois a venda final. Você divide em 3. Só que, assim, esse cara aqui, ó, ele tem que ser remunerado. São processos distintos. Ele vai ser remunerado por quanto ele passou de gente para a próxima fase, mas ele também vai ser remunerado por quem comprou. E aí isso dá gás para ele continuar, entendeu? Perfeito. Eu acho que tem que ser assim. Olha, a gente está chegando a 1 hora de podcast. E a gente nem falou da IA. E a gente nem falou da IA. Eu gostaria de... A gente tenta fazer episódios com bastante conteúdo denso e não muito longo para não cansar a nossa audiência. O Edson é um cara que tem muito conteúdo e a gente compartilhou bastante coisa. A gente precisa trazer o Edson de volta para continuar falando desses quatro pontos fundamentais dentro do negócio, que é venda, financeira, produto e pessoas. Mas, Edson, a gente vai abordar esses assuntos no próximo episódio. Eu quero que você deixe uma mensagem ou uma dica, algum insight para quem está no mercado
e quer acelerar o negócio, o que esse cara precisa fazer? Eu sei que não existe verdade absoluta, foi a primeira coisa que você falou. Eu não acredito nisso. Com o seu contexto, com a sua bagagem de negócios, você é um cara que já empreendeu em diversos segmentos, você é um empreendedor serial, você é um empreendedor nato. Qual que é a dica que você dá para esse cara? Eu acho que no final do dia, cara, se fosse para escolher tudo que eu poderia falar, eu escolheria seja equilibrado. Não adianta nada você ganhar muito dinheiro e perder sua família. Ou perder sua saúde, por exemplo. Ou você ganhar muito dinheiro e chegar no final lá com diabetes, com pressão alta, vai morrer do coração cedo porque você não teve equilíbrio. Então, o empresário, ele tem uma dificuldade, essa dificuldade é emocional, ele tem poucas pessoas que ele possa partilhar e contar as experiências deles, muito porque ele é desequilibrado. O empresário, ele acredita no negócio dele. Mas acreditar no negócio dele é ser equilibrado, cara. É ter equilíbrio dentro de casa, com a família, com os filhos, com a esposa. É ser equilibrado consigo mesmo. É ser equilibrado no teu negócio. Para mim, o ápice eu nem olho muito as pessoas que têm muito dinheiro. Esses não são os meus principais cases de sucesso. Eu olho pro cara que tá lá depois de 30 anos empreendendo e tá com a mesma mulher. Quer dizer que ele teve equilíbrio durante toda a jornada dele. Então, para mim, equilíbrio é a palavra que vai trazer constância e vai trazer felicidade para você na jornada. Perfeito. Então, acabamos esse episódio com essa dica do nosso amigo Edson. Você tem redes sociais que você quer compartilhar com a sua... Entra na IA.academy. IA.academy vai estar aqui embaixo. Tá lá já na tela, IA.academy. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Edson, pode entrar lá. Ele tem as redes sociais, tem o site dele. E a IA.academy também, bem facinho. Perfeito. Edson, muito obrigado. Obrigado você pelo convite. Eu adorei esse nosso episódio. A gente falou muito vai ter sobre muito negócio. corte. Vai ter muito corte pra galera. Verdade. E nós nos vemos no próximo episódio. Então não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @castelevar. Se você quer saber um pouco mais sobre a consultoria empresarial, entra lá no Elevatos, @Elevatos Consultoria. E meu Instagram também vai estar aqui embaixo para você acompanhar dicas sobre negócio. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Edson. Obrigado, um abraço. Valeu.